Como estudar através de livros e apostilas? Se você está querendo estudar aí por livro, você tem um livro da faculdade, um livro de concurso que você quer fazer, uma apostila, como que você faz para estudar por texto? Porque de ler é diferente de estudar, são coisas diferentes. Envolvem, não estou dizendo que ler você não vai aprender, pelo contrário, você sempre está em um processo de aprendizagem. Só que um é menos ativo, ou seja, ele vai dar menos resultados e o outro vai dar mais resultados, em termos de provas, falando aqui, tá? Em termos de provas, não de raciocínio e pensamento. Se você se prepara para uma prova, você tem que saber se preparar para ela. É fundamental isso, que é o que vai dar o ganho para você, que vai dar a aprendizagem para você. E o primeiro elemento, quando nós falamos em estudar por livros e apostilas, vocês vão ficar até bravos comigo, porque é óbvio, mas parece que ninguém lembra disso, que é você tem que ter foco. Você tem que ter foco, cara. Não, mas eu vou ler a minha apostila e eu vou deixar passando só um programinha ali na televisão. Não dá. Vou ler a minha apostila e eu vou deixar só rodando um podcast aqui. Não dá. Não dá por quê? Porque você vai ficar desviando a atenção. Entende? A leitura, diferente da videoaula, a videoaula, você está recebendo informação por outros canais, né? Auditivo, visual, um pouco quando você observa, e aí você tem um sistema de atenção diferenciada. A leitura, você tem a visão, principalmente a visão. A visão e a sua mente que está processando tudo isso. E ali no processo mental é que a coisa pode ou não pode acontecer. Entra quebrada a informação, você está pensando em outra coisa, e a coisa não vai se encaixando, entendeu? Então, o processo de atenção, ele envolve você estar lendo aquilo que você pegou para ler, você pegou seu papelzinho, está lendo, você ler e processar a informação com atenção. Senão se perde. Senão acontece aquilo que eu falo para vocês. Você tá lá, você começou a ler o livro, tá lá lendo, bonitinho, pegou, você tá lá na página 50 e fala, meu Deus, o que eu tô lendo? Eu não lembro de nada, eu já esqueci o que eu tava lendo. Porque você ficou olhando, e é isso mesmo, esse é o termo, olhando as letras e pensando em outra coisa. Mas é possível fazer isso? É muito possível fazer isso. Você pode estar lendo, olhando as letras, que eu quero dizer, você tá passando um olho ali e tá com a cabeça em outro lugar. Tá olhando as letras ali e pensando, meu Deus, olha lá, comprar pão. Nossa, mas a fulana brigou com o ciclano, hein? Meu Deus, olha... meu Deus, hein? Vão quebrar o pau, vão quebrar. Mas ela não merece ele não. Então você fica com isso o tempo inteiro na sua cabeça. Você não tá com atenção. Então, o foco, quando eu falo, não é só um foco de você estar ali, é um foco mental. Foco mental na leitura. Você não vai ter resultado nenhum se você não tiver esse foco. Esse é um primeiro elemento. Por isso que eu falei no começo de organizar a mente. Porque uma mente organizada ajuda você a ter foco. Uma rotina organizada também. Por isso que no método 5, eu trabalho com mente organizada, rotina organizada, aí eu vou para concentração. Concentração fortalecida. Porque uma vez que você tem todo um sistema externo que te ampara, é mais fácil para você se concentrar. Veja só, às vezes, pessoal, por isso que eu tô falando pra você. Às vezes você pega o livro, tá lá. Você tá lendo, tô lendo uma coisa aqui e tal. De repente, tem que pagar. Eu acabei de falar. Tem que pagar a conta de luz. Porque você não organizou a mente. Aquilo veio na sua mente e tirou sua atenção. E quando você começa a estudar, vamos dizer assim, o seu cérebro, você meio que vai tentando sair fora. Seu cérebro vai tipo, não larga a mão de estudar, vamos fazer outra coisa, vamos pagar a conta, vamos limpar a casa, vamos dar uma volta. É o seu cérebro falando com você. Não, eu preciso estudar. Não, estudar é chato, vamos assistir uma TV, vamos dar uma olhada ali nas redes sociais. É o que acontece, por isso que você tem que ser firme na hora de estudar, principalmente com texto. Outra coisa importante para você estudar através de livros e apostilas é definir um tempo. E aí, o pessoal usa muito, utiliza o termo da técnica Pomodoro, já falei bastante aqui, né? Você pode definir um tempo. Vou ler por 1 hora e depois eu paro. Eu vou ler por 2 horas e depois eu paro. Você pode definir também um número de páginas. Eu vou ler 5 páginas, aí eu paro. Eu vou ler 10 páginas, aí eu paro. Professor, por que tem que definir tempo? Porque quando você sabe que tem um tempo para acabar, você consegue manter mais o foco. Quando você deixa muito em aberto, você fica tipo, só vou levantar um pouquinho e daqui a pouco eu volto.
Ah, eu só vou ali pegar uma aguinha, aí eu volto. Ah, eu só vou ali no banheiro, aí eu volto. Não, você fica disperso o tempo inteiro. Então você não tem tanta produtividade na questão da leitura. Quando você define o seu tempo, não, você consegue fazer isso. Você consegue pegar e falar, não, eu vou ler 10 páginas, aí eu dou uma pausa. Aí você vai ler as 10 páginas com atenção, retém bem aquela informação, aí você faz a pausa. Ah, eu vou ler por 50 minutos, aí eu faço a pausa. Vou ler por 1 hora, aí eu faço a pausa. Isso tudo vai ajudando você no processo de aprendizagem, tá? Isso é muito importante no processo de aprendizagem, porque aí você vai conseguindo reter a informação com mais facilidade. Lembre que a pausa, ela não é uma coisa ruim, tá? Ela não é uma coisa ruim. A pausa não é uma coisa ruim. A pausa, ela ajuda você a memorizar, tá? Você tem que pegar essa pausa e usar ela a seu favor, tá? Esse é um elemento fundamental que você tem que ter. Além disso, quando você está estudando por texto, você tem que entender que se você pega o texto do lado, tá aqui o texto, por exemplo, o texto está de um lado, aí você pega para anotar do outro lado, muitas vezes você vai cometer o vício de copiar trechos do texto. Isso não vai fazer você aprender. Não vai fazer você aprender, vai fazer você acabar deixando para lá, entendeu? Você acaba não usando. Então, assim, vai acabar você... copiar, pessoal. Qual que é o problema? Copiar você não aprende nada? Também não é assim. É que você aprende menos, você retém menos na memória. Por quê? Porque você passa do livro pro papel. Aí você pega do livro, passa pro papel. Então não adianta. Então o que você tem que fazer? Você tem que pegar o seu livro, você lê o seu livro, pega o seu livro, lê o seu livro, fecha o seu livro e escreve o que você lembra. Para forçar a sua memória. Então, no processo de estudo por livro, é muito bom que você force a sua memória para lembrar daquilo. Utilize as suas palavras. Evite copiar trechos do texto. Quanto mais cópia você faz, pior acontece. Então, evita copiar trechos no texto quando você está fazendo um estudo por textos. Um estudo teórico que eu estou dizendo aqui, tá, pessoal? Um estudo teórico. Então, tenha isso em mente. Por isso que eu acho importante, principalmente o pessoal que está estudando por textos e apostilas na faculdade, grifar. Grifar, ele não tem tanto impacto na questão da aprendizagem, mas na produtividade. Como assim, professor Piscine? Veja só, se eu pego um grifo, eu pego, por exemplo, esse livro aqui. Eu estou com esse livro perto, então eu estou falando dele. Cybercultura e Formação de Professores. Eu vou grifar nele tudo que me interessa. Cybercultura, formação de professores, tal. Quando eu pegar esse livro para consultá-lo para alguma coisa, ou para um estudo, nossa, errei uma questão de cybercultura, tá naquele livro, tá naquela apostila, eu não vou ter que ler todo ele para procurar, eu já grifei. E aí eu posso definir cores. Eu vou definir, por exemplo, tudo que for cybercultura, eu vou grifar de verde, tudo que for formação de professores, eu vou grifar de laranjado. Você entende? Isso é produtividade. Perdão. Isso é produtividade. Você ganha em produtividade nos seus estudos. Ajuda nesse aspecto também. Porque você deixa a sua apostila toda já definida. Entenda, não é produtivo, não é vantajoso para você ter que toda hora voltar para o texto e ficar procurando a coisa, porque você vai perder tempo. Você tem que voltar no texto já sabendo onde está o negócio para você só reforçar. Entende? Nesse processo de revisão você tem que reforçar. E é por isso que você tem que fazer isso. Então, quando você estuda através de livros e apostilas, grifar ajuda na sua produtividade. Outro elemento importante na hora de estudar através de livros e apostilas: as suas anotações têm que ser anotações úteis. O que você está estudando? Estou estudando para um concurso. Então, suas anotações têm que refletir o estudo para o concurso. Eu estou estudando para a minha faculdade e o meu professor gosta que eu saiba mais disso. Então você vai estudar grifando aquilo. Eu estou estudando para a faculdade e eu tenho que memorizar as tabelas de farmacologia. Então você vai memorizar as tabelas de farmacologia. Eu tenho que memorizar leis. Então você vai memorizar as leis. Você vai ter que ir direcionando os seus estudos, as suas anotações. Não é para anotar tudo. Tem gente que pega um livro, pessoal, vou ser sincero, assim, não tô criticando não. Tem gente que pega um livro para estudar, aí o cara, vou anotar o livro. Aí o cara anota prefácio, anota introdução. A menos que o prefácio e a introdução contenham uma informação útil para você, aí tá lá, o autor escreveu esse livro
Pra quê? Eu tô estudando sobre cybercultura, vai cair na minha prova só cybercultura. Pra que eu vou anotar lá? Vai perguntar do autor? Não, não vai perguntar do autor. Então por que você anotou sobre o autor? Tem gente que acha que tem que anotar tudo. Não é assim. Ah, não, eu só termino o livro quando eu anoto de ponta a ponta tudo certinho. Não, cara. Não, isso aí é pra você fazer resumo de livro, ou fichamento, ou sei lá, resenha do livro, coisa totalmente diferente. Na questão dos estudos, as suas anotações têm que ser enxutas. Nós temos uma playlist aqui no canal do Professor Piscine chamado Como Fazer Anotações. Tem ali os passos, baseado na pesquisa que eu fiz a respeito de anotações, do que é mais eficiente, tem todos os passos ali para você utilizar. E o último elemento para você estudar através de livros e apostilas, e o que é fundamental, é a prática. Você pegou o livro, estudou, fez a leitura com atenção, usou a sua memória, você lembrou do que anotou, fez a anotação útil. Agora você tem que praticar, responder questões. Ah, mas minha prova é uma prova objetiva. Responda questões daquilo. Ah, minha prova é discursiva, é de escrever. Crie perguntas e responda. Você precisa colocar em prática para forçar a sua memória. Aí depois entra o processo de revisão contínuo. Isso vai fazer parte sempre. O processo de revisão sempre faz parte dos seus estudos. Beleza? Então, esses são os passos para você estudar através de livros e apostilas. Leitura com foco. Determine um tempo para leitura. Use a sua memória. Grife. Faça anotações úteis e pratique. Desses 6 elementos de como estudar por livros e apostilas, qual você está fazendo e qual não está fazendo? Você pode colocar 1 ou 2. Coloca aqui no chat ao vivo qual você está fazendo e qual não está fazendo. Ou você que está vendo a gravação, coloque nos comentários aqui embaixo qual você está fazendo e qual não está fazendo. Aproveite já para clicar em gostei, compartilhar. E mandar ali pro grupo da família, da faculdade, para todo mundo, para conhecer aqui o grupo de motivação. E clicar em gostei, que é muito importante. E aqui embaixo o link pro curso Método 5 para você que quer ser meu aluno, quer que eu ajude você a estudar de uma maneira mais passo a passo, eu ali, dá uma conferida aqui, Método 5, embaixo desse vídeo.